Beleza, Luiz? Obrigado aí pela introdução. Bem, bom dia, pessoal. Meu nome é Igor Viegas, eu sou geólogo da Petrobras, trabalho no CENPES, né? Já tenho 15 anos de casa e hoje eu estou como responsável pela pesquisa na área de geoquímica orgânica, né? E hoje eu estou aqui com uma grande satisfação, né? Gostaria de agradecer a presença de todos vocês nesse quarto dia aí do seminário, né? Eu acho que hoje vai ser um dia muito interessante, várias palestras aí que vão agregar muito conhecimento, né? Compartilhar conhecimento, essa interação aí é fundamental para a gente inserir aí de vez a questão da transformação digital dentro do contexto aí da indústria do petróleo nas mais diversas áreas, né? Então, eu gostaria de chamar o Joel Carboneira. Eu vou ler um pouquinho aqui o currículo do Joel. Obrigado, Joel. Eu vou ler em inglês, tá, pessoal? Joel Carboneira has a bachelor degree in computer science from University Caxias do Sul in 2007, has a master's degree in 2012 and PhD in 2016, degree in computer science from Federal University of Rio Grande do Sul. Currently, he is a teacher at the Federal University of Rio Grande do Sul. He is a member of a research group on computing science system for petroleum exploration and production at the Federal University of Rio Grande do Sul. He is also a member of several IEEE working groups that are developing standards for different aspects for the robotic and automation field. His research interests include knowledge representation and the reasoning knowledge engineering, ontology engineering, expert system, knowledge based on system and machine learning. He has experience in developing ontologies and knowledge-based system for the petroleum geology domain and ontology based on standards for the domain of robotic and automation. Joel, o palco é seu, fica à vontade, tá? É um grande prazer recebê-lo aqui. Obrigado, Igor. E fica à vontade. Ótima introdução, fico feliz também em estar aqui. Bom, então, como o Igor já comentou, meu nome é Joel Carboneira, né? E hoje eu vou falar sobre a GeoReservoir, que é uma ontologia que a gente desenvolveu, né, para a descrição de geometrias e arquiteturas de reservatórios e para suportar a detecção de reservatórios análogos também. Então, antes de tudo, é interessante a gente situar, né, dentro de um contexto, para entender dentro de qual contexto se insere essa investigação. Então, é importante notar que esses sistemas deposicionais de águas profundas, né, geralmente estão associados a reservatórios relevantes de óleo e gás, né? E neste contexto os geólogos desenvolveram frameworks conceituais, né, para descrever features que são recorrentes nesses sistemas, né, incluindo geometrias, arquiteturas, padrões de empilhamento, né? E dentro do nosso grupo aqui de pesquisa da URGS, nós consideramos que levar a sério, né, essa conceitualização, né, tentar capturar o máximo dessa semântica é relevante, né, e não só relevante, mas também necessário, tá, para suportar o desenvolvimento de sistemas computacionais capazes de suportar a investigação geológica desses sistemas deposicionais de águas profundas. Tá. Considerando isso, então, nós estamos desenvolvendo um projeto de pesquisa em parceria com a Petrobras, tá, que é chamado de parametrização de geometria e arquitetura de reservatórios, cujo objetivo final é desenvolver um sistema integrado que permita a investigação desse tipo de sistema, né, de sistemas deposicionais de águas profundas. Tá. Então, aqui tem uma visão geral dos principais componentes, né, desses módulos desse sistema integrado, né, que devem basicamente suportar a representação de informações, né, relevantes desse domínio e o armazenamento delas de modo adequado. Deve suportar a recuperação de informações, né, de uma forma que seja útil para suportar essa investigação, né, visualização e simulação, e um módulo de identificação de análogos, né, ou seja, dado um reservatório target, conseguir identificar reservatórios que sejam análogos a esse target,
Tá? E tudo isso suportado por uma ontologia, né? Então, essa ontologia basicamente seria uma representação dos conceitos de domínio, né, que funciona como uma espécie de semantic backbone, né, uma espinha dorsal semântica aí que vai suportar basicamente o tráfego de informações dentro desse sistema integrado em desenvolvimento, né, e que vai incorporar a semântica desses conceitos que os geólogos desenvolveram para descrever, né, essas features relevantes nesse domínio. Tá? Aqui, como eu já tinha comentado, né, a representação de informações e o armazenamento, né, vai utilizar essa ontologia, então, para informações de um modo que seja semanticamente consistente com a visão dos geólogos. Tá? E, em termos de information retrieval, aqui a ideia é permitir queries semânticas, né, no banco de dados que a gente está desenvolvendo, considerando, então, esses conceitos que são fornecidos pela ontologia, né, que capturam essa semântica estabelecida pela comunidade. Aí esse módulo de visualização e simulação, então, a ideia é permitir a visualização desses dados de reservatório, né, utilizando essas informações representadas pela ontologia, e também, né, aspectos relacionados a, por exemplo, simulação de meandramento de canais, né, para verificar como é que esses canais evoluíram no tempo, por exemplo. E o módulo de identificação de análogos, por outro lado, né, a ideia é, como eu já tinha comentado, conseguir recuperar desse banco de dados informações de análogos dado um reservatório target, um reservatório alvo. E a ideia aqui é considerar tanto informação qualitativa, né, de relações espaciais entre os diferentes elementos que constituem o reservatório, quanto informação quantitativa, né, quais são as propriedades de cada um desses corpos de rocha que formam esse reservatório. Como eu disse, tudo isso suportado por essa ontologia, que é, no fim das contas, o alvo dessa apresentação, né? Vou falar mais sobre ela no final. Né? Esses outros módulos, eles são periféricos à nossa apresentação atual, né? Mas prometo que nos próximos anos vou aparecer aqui falando mais sobre isso, esses desenvolvimentos futuros, aqui à medida que eles forem sendo desenvolvidos. Então, eu falei bastante sobre ontologias, né? Mas do que se trata uma ontologia, basicamente? Ontologia foi um termo que a ciência da computação cooptou lá da filosofia, né? Na filosofia, esse termo significa basicamente ele tem mais de um significado na filosofia, mas é basicamente, como área de estudo, é o estudo do que existe, né? E na ciência da computação ele tem um significado parecido, né? No sentido de que não é que a gente estuda o que existe, mas a gente tenta capturar o que existe do ponto de vista de uma comunidade, né, e representar isso num artefato computacional. Tá? Então, a definição mais conhecida aqui de ontologia dentro da nossa área é que a ontologia é uma especificação formal e explícita de uma conceitualização compartilhada. Né? Nesse caso, a conceitualização seria essa rede de conceitos, né, que nós temos, cada um de nós tem, quando a gente tenta observar a realidade de uma certa forma. Tá? Então, essa rede de conceitos que a gente usa para observar a realidade, ela meio que estabelece uma espécie de lente, né, através do qual a gente enxerga a realidade. Então, imagina que se a gente estivesse olhando essa paisagem, né, utilizando aqui uma conceitualização de geologia, provavelmente a pessoa teria acesso a uma série aqui de entidades, né, que, utilizando uma conceitualização, digamos, leiga, né, não geológica, não seriam acessíveis. Né? As pessoas provavelmente iriam ignorar essas outras entidades que um geólogo é capaz de ver utilizando a conceitualização dele quando ele olha para essa realidade. Né? Então, a conceitualização indica essa rede de conceitos que a gente utiliza para observar a realidade, em suma. Né? Compartilhado aqui significa que a gente está interessado numa conceitualização que seja consensual dentro da comunidade. Tá? Por que isso? Né? Porque um dos objetivos da ontologia é permitir a integração de informações e a interoperabilidade semântica, né? Tanto entre pessoas quanto entre máquinas e pessoas. Tá? Então, quanto mais consensual for este núcleo conceitual que a gente consegue capturar na ontologia, mais a gente consegue garantir essa interoperabilidade de dados, né, de modo que a gente consiga utilizar conceitos que são mutuamente acordados entre esse conjunto de pessoas. Explícito aqui significa que a gente deve tornar explícitas nossas suposições, né, associadas ao significado dos conceitos e à estrutura do domínio quando a gente está fazendo uma ontologia. Porque, por exemplo, né, muitas pessoas usam a ideia de ontologia como uma espécie de taxonomia, simplesmente, né, sem semântica associada, né, sem estabelecer restrições que definem
qual é o significado desses conceitos. Tá? Só que, neste caso, boa parte das suposições relacionadas ao que esses conceitos significam, elas ficam implícitas, né? Tá? Então, a nossa ideia aqui é torná-las explícitas, porque isso nos permite entender e avaliar as consequências dessas suposições. Tá? Então, a gente consegue entender quais são as implicações das suposições que estão incluídas dentro dessa ontologia, e torná-las explícitas faz com que a máquina tenha acesso a essas suposições para permitir que a máquina seja capaz de realizar inferências similares às inferências que o ser humano realiza. Né? Porque o ser humano realiza diversas inferências com base nos seus conceitos, utilizando uma série de suposições que a gente usa implicitamente no dia a dia. Né? Só que a nossa ideia é capturar essas suposições que estão implícitas e torná-las explícitas em ontologias, justamente para dar esse poder para a máquina aqui, que permita que ela faça coisas parecidas com a que o ser humano faria em posse desses conceitos. Né? E formal aqui significa que esse artefato final que a gente gera, que a gente chama de ontologia, ele deve ser, em última instância, processável por máquina, né? Permitindo, então, que a máquina seja capaz de manipular esses conceitos, né, simulando algumas capacidades cognitivas que o ser humano tem quando manipula os seus conceitos também. Né? Então, basicamente, uma ontologia tem essas características, né? Tem que ser processável por máquina, tem que tornar essas suposições explícitas a respeito do significado dos termos, né? E esses termos estão envolvidos, em geral, uma conceitualização compartilhada a respeito de uma certa realidade, né, ou de um domínio. Tá? Então, em outras palavras, né, a ontologia especifica os conceitos que estão relacionados aos tipos de entidades que um certo conjunto de pessoas supõe que existe, né, numa certa realidade. Tá? A existência ou não dessas entidades pode ser debatível, né, mas a gente assume, né, que tenta capturar essas suposições relacionadas à conceitualização de um certo conjunto de pessoas de um domínio. E ela tenta capturar o significado, né, desses termos associados ao domínio. Então, ela não é simplesmente um conjunto de termos, né, como algumas pessoas costumam tratar. Tá? Então, a ontologia, em geral, tenta capturar essa semântica, né, subjacente ao uso dos termos. Ela tenta capturar esse conjunto de restrições, né, que restringe o significado de cada um desses termos. Tá? E com essas restrições, né, que estabelece o significado dos termos, a ontologia permite que a gente capture os modelos pretendidos da realidade, né, e exclua os não pretendidos. O que eu quero dizer com modelos, nesse caso, é basicamente representações de situações específicas da realidade. Né? Então, por exemplo, uma ontologia para a geologia provavelmente vai permitir, né, a representação de um vulcão, né, que, enfim, tem feito de rocha, né, fenômenos de vulcanismo e etc., mas provavelmente vai excluir, né, um modelo em que, sei lá, nós temos um vulcão feito de sorvete, né, isso não faz nenhum sentido geológico. Tá? Então, a ideia da ontologia é justamente impedir que se criem esses modelos não pretendidos, né, e permitir que a gente capture esses modelos pretendidos da realidade. Certo? Então, para que é útil, em geral, ontologias? Né? Basicamente, para representar informações de acordo com o significado atribuído aos termos pela comunidade, como eu já falei, para promover interoperabilidade semântica, tanto em seres humanos, quanto entre sistemas e entre humanos e sistemas também, né? Isso permite com que todos esses stakeholders envolvidos aí numa certa operação de processamento de informações use essas informações com o mesmo significado. Né? Ontologia é útil também para reuso de conhecimento, né? Então a gente pode entender uma ontologia como uma espécie de componente ou módulo reusável de conhecimento que a gente pode usar para múltiplas tarefas diferentes. Tá? E ontologias são usadas para suportar diversas tarefas, né? Queries semânticas, anotação semântica, information retrieval, raciocínio, né? Como estabelecer conclusões a respeito de informações representadas com ontologias, e também para tarefas de machine learning, né? Muitas pessoas, esse ponto é interessante frisar, né? Que hoje em dia tem havido uma corrida em relação ao uso de machine learning para diversas tarefas, tá? E uma espécie de overtrusting nessas técnicas, né? Uma sobreconfiança nelas, achando que essas técnicas podem eventualmente sempre trazer benefícios mágicos, né? Só que, no entanto, essas técnicas, para a gente extrair valores dessas técnicas,
Os dados, né, que alimentam os algoritmos de machine learning devem fazer sentido, né, dentro daquele domínio. Né? Então, a gente acha que utilizar ontologias, nós temos evidências disso, né, utilizar ontologias nos permite capturar melhor essa estrutura do domínio e extrair mais valor, inclusive nas tarefas de machine learning. Então, vou falar um pouquinho agora da GeoReservoir Ontology, né, que está sendo desenvolvida aqui no nosso trabalho, no nosso grupo. Né? Então, a ideia dessa ontologia é capturar conceitos, relações e propriedades para descrever reservatórios, basicamente. Então, um dos focos principais dela, aqui, mais imediatos, é permitir que a gente descreva sistemas deposicionais de águas profundas. Ela envolve conceitos de sedimentologia e estratigrafia e um conjunto de relações espaciais que nos permite representar a organização espacial interna desses reservatórios. Então, com essa ontologia, a gente consegue representar, por exemplo, situações como essa, né, em que a gente tem um sistema de águas profundas aqui, conceitos como Levy, Overbank, né, Channel, e a relação entre esses conceitos, né, instâncias deles, num banco de dados. E ela também permite representar esses padrões aqui de organização dos sistemas de canais, né. Um canal, ao longo do tempo, ele vai evoluindo de tal forma, né, que os registros geológicos dele vão se sobrepondo, né, formando essas estruturas complexas aqui que a gente está vendo aqui à direita. A nossa ontologia também foi projetada para poder dar conta de representar esses padrões complexos aqui de relações entre canais. Tá. Bom, e como é que a gente desenvolveu essa ontologia, antes de falar dela, né? Basicamente através de um processo cíclico, baseado nessa ideia de protótipos que vão evoluindo, né, ao longo do tempo, né, que sempre envolvem uma série de tarefas, como a especificação do escopo da ontologia, né, a captura da conceitualização que a gente quer incluir nessa ontologia, a formalização desses conceitos em uma linguagem formal, a implementação, né, dessa ontologia em uma linguagem processável por máquina, né, e o processo de manutenção aqui, evolução da ontologia. Tá? E esse ciclo básico aqui, ele é suportado por uma série de outras tarefas, né, como aquisição de conhecimento, integração da ontologia com outras ontologias, avaliação contínua dos protótipos que estão sendo desenvolvidos, né, e documentação, é claro, de todo o processo. Tá? Então, nossa GeoReservoir Ontology, né, estaria aqui, né, e ela é considerada uma ontologia de domínio, né, de um subdomínio específico da geologia, digamos. Tá? E a gente construiu ela com base na GeoCore Ontology, que também foi desenvolvida pelo nosso grupo, né, que é basicamente uma Core Ontology, que especifica os conceitos mais utilizados dentro do domínio da geologia, né, que pode ser utilizada para gerar ontologias de diversos subdomínios dessa área. E a GeoCore Ontology, por outro lado, ela utiliza a Basic Formal Ontology, né, que é a BFO, que é uma ontologia de topo, né, que define os conceitos mais gerais e que ocorrem em múltiplos domínios diferentes. Né? Então, a gente tem essa relação entre essas ontologias. Né? GeoReservoir especializa, GeoCore que especializa a BFO, basicamente. Tá? E para desenvolver essa ontologia, que tem um probleminha aqui nesse label, tá? Para desenvolver a GeoReservoir Ontology, a gente utilizou também essa técnica de análise ontológica baseada em metapropriedades ontológicas, né, que a professora Mara explicou também na palestra dela de terça, né, que envolve uma série de uma análise através de uma série de metapropriedades como identidade, unicidade, rigidez e dependência existencial. Tá? Então, essas metapropriedades a gente atribui aos conceitos da ontologia e elas estabelecem restrições sobre como esses conceitos podem se relacionar. Tá? Então, ela nos ajuda a guiar o processo de como estabelecer essas relações entre os conceitos na nossa ontologia. Tá? Eu não vou entrar em detalhes a respeito dessas metapropriedades, porque elas já foram abordadas pela professora Mari na terça. Tá? Então, aqui nós temos um diagrama que representa o nosso estado atual do desenvolvimento dessa ontologia. Tá? Isso aqui é apenas um diagrama de um modelo conceitual, né? Porque essa ontologia também foi implementada já em OWL e foi formalizada em uma linguagem formal também, tá? Com uma série de axiomas. Então, os axiomas que estabelecem o significado dos termos, a gente não consegue ver nesse diagrama. Esse diagrama é simplesmente uma
mostra uma taxonomia, né, basicamente. Então, aqui a gente consegue ver, né, que todos esses conceitos acabam derivando lá da ideia de continuante da BFO, né, que define os conceitos que definem entidades que estão sempre presentes, quando estão totalmente presentes quando estão presentes, né? Então, basicamente, entidades que não possuem partes temporais, né? Entidades que não são eventos, digamos. Tá? A BFO também estabelece aqui a diferença entre continuantes que são independentes, ou seja, que existem por si próprios, né? E entidades que são dependentes especificamente de uma outra entidade, né? Ou seja, uma instância que depende de uma outra instância específica, né? Cai nessa categoria aqui. E também continuantes que são genericamente dependentes, né? Ou seja, instâncias que dependem de alguma instância qualquer de uma outra classe, por exemplo. Tá? E a partir dessas classes definidas pela BFO, né? Nós temos outras da BFO aqui, na verdade. Então, nós temos, por exemplo, Material Entity, né, e Immaterial Entity, que especializam os independentes, né, e a noção de objeto, também é dada lá pela BFO, tá, e de agregado de objetos, também é dada pela BFO, né, os agregados que são conjuntos de objetos relacionados entre si de alguma forma. Tá. A partir da BFO aqui, a GeoCore define a ideia de Geological Objects, né, que são os objetos que são criados através de processos geológicos, né, e deles nós derivamos aqui os principais elementos que constituem a nossa ontologia de georreservatórios. Né. Então, a unidade deposicional, por exemplo, é um deles, né, o Levi, né, a Channel Unit, né, a Terminal Unit e Overbank Unit, né, são outros elementos também que a gente utiliza para conseguir representar esses sistemas deposicionais de águas profundas. E a gente também tem a noção de rocha sedimentar, que é muito importante nesse domínio, né, que especializa a ideia de rocha, né, que é definido na GeoCore, sedimentos, né, que também especializam a conceito de Earth Material, né, definido na GeoCore, né, e uma série de outros conceitos aqui, né, que também são importantes, por exemplo, qualidades, né, qualidades que acabam sendo importantes para descrever esses corpos de rocha que estão definidos aqui à esquerda, né, e também noções de estrutura, né, que são muito importantes nesse domínio. Tá? Então, eu não vou entrar em detalhes a respeito do significado de cada um dos termos, tá? Mas aqui é para dar uma ideia geral do que essa nossa ontologia contempla, basicamente. Tá? Então, como eu falei, ela também já foi formalizada em um conjunto de axiomas que define qual é o significado subjacente a cada um desses termos, né? Então, isso aqui não é apenas um label, tá? Tem uma semântica, né, bem formalizada por trás de cada um desses conceitos. E ela também já foi implementada em OWL, né, que é o standard para representação de ontologias na web semântica. E a gente pretende divulgar, né, assim que esse trabalho for concluído. Tá? Bom, acho que eu já passei do tempo, né, pessoal? Lamento por isso. Acho que eu vou correr um pouquinho aqui para a gente finalizar, tá? Então, a ontologia já foi avaliada, né, através de especialistas, né, e tentando utilizar ela em um estudo de caso, né, que é aplicando para representar a bacia de Karun na África do Sul. Tá? Então, em todos esses casos, a gente identificou pontos a serem melhorados, né, e a gente desenvolveu novos protótipos, incrementando aqui a ontologia anterior, através desses pontos, melhorando esses pontos que foram identificados como oportunidades de melhoria. Né. Então, como trabalhos futuros, né, a gente pretende avaliar também essa ontologia em um conjunto de questões de competência, né, derivados de um conjunto de use cases, né, e adotar, então, essa ontologia como um core semântico para esse sistema que a gente está desenvolvendo aí nesse projeto com a Petrobras. Tá? Então, aqui, basicamente, estou mostrando, né, o nosso grupo, né, que já está bem grande, aí, que trabalha para desenvolver esse tipo de produto. Né? Então, tem professores, tanto na informática quanto da geologia, e alunos também aqui, né, tanto na informática quanto da geologia, né, pesquisadores da Petrobras, né, e pesquisadores estrangeiros que colaboram conosco também. Para quem tiver mais interesse, né, sugiro que entre no site do nosso grupo, né, ou me procure no ResearchGate lá para verificar os papers que nós temos, ou no GitHub, o nosso grupo também,
para ficar atento aí aos produtos, né, que a gente vem lançando, né, ultimamente, né, ontologias, né, alguns códigos, né, algoritmos, sistemas em geral, a gente coloca nesse GitHub aqui. Tá, então seria isso. Obrigado e fico aberto a perguntas aí. Lamento ter passado um pouquinho do tempo, eu acho. Muito bom, Joel, muito bom. Tá perfeito. Isso. Deixa eu só te pedir, Carboneira, se você puder só clicar novamente no share screen, para a gente ficar aqui os três aparecendo. Isso, nota 1000. E aí, Igor, tem algum ponto aqui, enquanto o pessoal está aquecendo os tamborins aqui, como a gente fala, se tem algum ponto a destacar aí da palestra, alguma pergunta tua aí quanto ao que o Carboneira colocou? Não, excelente apresentação, Joel, parabéns aí. Muito legal ver como é que essas coisas estão evoluindo, aí essa aplicação da transformação digital aplicada à questão das geociências, né? A gente tem um comentário aqui do Anderson Moraes, né? Eu vou ler aqui esse comentário aqui na parte de perguntas, né? Ele está agradecendo aí pela palestra, né? Falou que é muito didática. E aí ele faz um comentário, né? A antologia pode ser adequada para proporcionar uma maior sinergia entre as diversas áreas. Por mais antológicas que possam ser a priori, será que um vulcão D aí ficou meio cortado aqui? Talvez parece que... Isso. E uma outra pergunta que eu gostaria de fazer, né? Eu vi que você está muito focado para essa questão aí de turbiditos de água profunda. Se vocês já estão aí em mente pensando aí em migrar, por exemplo, para esses reservatórios carbonáticos aí, esses microbiais, esses travertinos, ou até mesmo reservatórios carbonáticos aí do Albiano, né? Tentando expandir aí para essa ferramenta que é fantástica, né? Auxilia a gente bastante. Então, de fato, a gente está sempre pensando à frente, né, em como aplicar isso que a gente vem desenvolvendo em cenários cada vez mais desafiadores. A gente sabe que reservatórios carbonáticos são bastante desafiadores, né, e são um target assim, de investigação hoje em dia de várias empresas, sobretudo da Petrobras. Então, sim, a gente tem planejado em como tornar a nossa ontologia geral o suficiente para abarcar esses reservatórios. Provavelmente a gente vai ter que fazer algumas extensões no futuro próximo, mas sim, a ideia é tentar tornar esse nosso sistema flexível o suficiente para tentar abarcar esses reservatórios mais complexos, né, incluindo carbonáticos no futuro próximo. Beleza, excelente. O Anderson até ajudou a gente aqui, completou a perguntinha. Isso, aqui, exatamente. Né? Colocou aqui. Será que um vulcão de sorvete não poderia trazer um insight para o modelo de um geólogo? Né? Aí uma pergunta interessante aí, né? Uma provocação. Olha, a gente poderia incluir um vulcão de sorvete, mas não provavelmente como um objeto real, né? Porque a gente provavelmente não faz sentido geológico existir este cara, mas talvez como um modelo, digamos, modelo simplificado, né, de, sei lá, que permita insights, como tu falaste, né, ensaios conceituais, dá para se pensar em incluir isso, mas não como, digamos, um conceito geológico, né? A gente não vai encontrar vulcões de sorvete na literatura geológica como entidades que existem, né? E a gente quer tentar ser fiel a esta conceitualização da geologia. Legal. Então, sim, a gente pode permitir a existência desses caras, mas não como objetos geológicos. Provavelmente vão ser outras coisas. E uma outra questão, Joel, assim, que eu fico sempre pensando, né? O geólogo sempre tem aquela subjetividade, né? Na hora de você fazer a caracterização lá, seja do seu testemunho, do seu afloramento, né? Qualquer objeto geológico. E aí, como é que você lida nessa tua aplicação de ontologia aí, dentro dessa subjetividade geológica, né? Como é que você faz esse contorno aí desse possível problema? Essa é uma questão muito relevante que a gente discute constantemente, né? Mas a gente separa esse problema em dois. Uma coisa são os aspectos ontológicos, né? Ou seja, o que existe efetivamente na realidade em termos de tipos de entidades. Outra coisa são problemas que a gente considera epistemológicos, né? Ou seja, dado que existem
vulcões, né? Como é que eu vou para a realidade e reconheço aquela entidade como sendo um vulcão? Isso é um outro aspecto que é epistemológico. A gente não trata esses aspectos em ontologias, né? Mas, obviamente, eles são relevantes dentro de todo enfim, desde a captura da informação, né, até o processamento. Em algum momento, alguém vai ter que fazer essa imersão na realidade e nos dizer o que existe lá, né? Mas as ontologias não cumprem esse papel. A gente pode lançar mão de outras ferramentas aí para fazer essa identificação de entidades na realidade e trazer para o nosso sistema, para o nosso banco de dados. Mas a ontologia, o principal papel dela é definir quais são os tipos de entidades nos quais a gente está interessado, né? Mas, claro, essa questão da subjetividade, né? Um geólogo pode ir para o campo e olhar uma certa estrutura, dizer que ela é uma estrutura do tipo Y, e o outro dizer que é uma estrutura do tipo X, né? Mas o fato é que tanto a estrutura X como a Y são tipos de entidades que existem, que vão estar presentes na nossa ontologia. Aí, para lidar com digamos, esse desacordo entre os especialistas, pode lançar mão de outras técnicas, né, para conciliar visões diferentes, ou para manter visões diferentes separadas, e tentar verificar quais são as consequências das duas visões, né, que a gente está mantendo separadas no nosso sistema. Então, a gente pode lançar mão de outras técnicas, de outras abordagens, para lidar com essa questão de subjetividade. Mas qualquer, digamos, opinião subjetiva sobre a realidade, né, sobre, digamos, uma situação real, tá, ela vai envolver conceitos que vão ser definidos pela ontologia de uma forma ou de outra. E essa ontologia tenta garantir pelo menos isso, que esses conceitos vão estar bem definidos, né, seja lá como for que o geólogo for usar isso para capturar aquela informação do Legal, campo. Legal, João. Cara, mais uma vez, muito obrigado, João, pela tua palestra, né? A gente vai dar continuidade aqui, eu vou pedir para você, se puder, se for possível, né, acompanhar aqui com a gente amanhã do dia de hoje. Será um prazer poder contar com você aqui, né, também interagindo aqui no chat nas próximas perguntas.